Teve um momento em uma das minhas conversas com Deus que eu perguntei pra ele, né? Pai, pra que tudo isso? O que você quer de mim? E aí veio na minha mente Provérbios 31. Gente, tenho até vergonha de falar isso, mas quando isso veio na minha mente, eu falei: ai, sério, Deus, não tinha nada mais interessante. Eu não sei se vocês conhecem nessa passagem bíblica, mas para quem conhece, me fala, existe algo mais clichê do que Provérbios 31 para uma mulher, Natal da mulher virtuosa? Eu já ouvi tanta baboseira inspirada nesse texto que eu confesso que me deu uma certa preguiça. Mas eu perguntei, foi a resposta que eu tive, decidi obedecer. Eu peguei a minha Bíblia, fui observar o texto, ler o texto, fiz uma oração, pedi para o Espírito Santo me guiar ali naquela leitura e abrir os meus olhos e o meu entendimento para novos aprendizados baseado naquele texto. E a primeira coisa que eu observei ao ler esse texto, ao entrar em contato com esse texto agora, foi sobre a devoção espiritual que ela tinha, que era isso que levava ela a ser tão benquista assim, né? Independente se é uma mulher real ou não, era a questão do temor ao Senhor que fazia com que o seu valor fosse comparado ao de muitas joias e que a coloca como uma das mulheres mais importantes ali da primeira parte da Bíblia, do Antigo Testamento. Então, naquela semana, eu estava estudando, assistindo uma aula aqui com um dos meus teólogos brasileiros favoritos e ele falou sobre observar os princípios bíblicos quando a gente tá lendo ou estudando um texto. Eu vou até anotar não, eu vou até ler para vocês algo que eu anotei aqui no meu caderno. Ele fala que através de questões culturais, Deus revelou princípios eternos. Ele faz essa observação para que quando a gente entra em contato com algum texto bíblico, alguma coisa assim que a gente for ler, a gente prestar atenção em tudo isso, observar esses princípios e trazer para nossa vida ordinária para assim a gente conseguir aplicar algumas coisas do que a gente enxerga e encontra ali na Bíblia. E foi assim, fazendo esse caminho, que eu entendi o porquê que tinha surgido Provérbios 31 na minha mente, porquê que o Espírito Santo tinha me encaminhado para esse texto tão clichê. Como mulher, eu estava negligenciando muitos princípios que é apresentado nesse texto. Gente, eu dou risada assim porque chega a ser cômico em alguns momentos. E quando eu tô falando com Deus, às vezes isso acaba acontecendo também. Enfim, Provérbios 31 fala de muitos princípios, né, dessa mulher. Eu acho que de todos que eu anotei aqui, eu até fiz um estudo, anotei aqui bonitinho, o único que eu segui era o princípio da diligência aplicada ao trabalho. Só que todos os outros eu negligenciava em detrimento do princípio da diligência aplicada ao trabalho. E como vocês puderam acompanhar no vídeo de trabalho, quem ainda não viu, eu fiz um vídeo falando exclusivamente dessa minha relação do trabalho, como que isso era, vocês vão entender que a minha relação ali era um pouquinho exagerada. Então, aqui eu pude observar o tanto de coisa que eu estava deixando pra lá. Eu vou até citar algumas aqui pra vocês. Por exemplo, o princípio da bondade e do contentamento, que ficou óbvio que eu não conseguia praticar isso na minha vida. O princípio da administração do lar. Gente, eu negligenciava tanto esse ponto, tanto, que eu tenho até vergonha de falar, né? Com 33 anos era algo absurdo. Quem sabe um dia eu consigo falar um pouco melhor sobre isso, mas hoje ainda não. O princípio da força e do vigor, sem deixar de ser feminina, porque eu conseguia ser uma mulher forte, uma mulher vigorosa normalmente, mas eu ficava muito, muito masculina, até pelos ambientes onde eu fui criada, né? Pra quem não sabe, eu estudei mecânica, eu fiz engenharia, então eu trabalhava em indústria, o meu ambiente sempre foi muito masculino, e aí eu sempre flertei muito com esse posicionamento um pouco masculino. Então eu vivia em dois polos. Ou eu era praticamente um hominho, ou eu era uma donzela indefesa, frágil, de forma exagerada. Então aqui eu aprendi essa questão do equilíbrio, de você ser forte, vigorosa e sim feminina, e sim uma mulher, não precisa ficar em um desses dois polos. O princípio da diligência no trabalho não remunerado também, aquele que a gente faz dentro da nossa casa, aquele que a gente faz para servir a nossa família. O princípio do temor ao Senhor, esse local de descanso nele, de aprender a estar com ele, ter um relacionamento com ele, viver para a glória dele. Então, todos esses outros princípios, eles acabavam ficando em segundo plano na minha vida. E aí eu entendi o porquê que Deus tinha me trazido então para esse lugar, porque para aquilo que ele quer realizar na minha vida, pro chamado que ele tem para cumprir na minha vida, eu preciso ser uma mulher que também observa esses princípios. Eu vou ser muito honesta com vocês aqui e talvez até vulnerável. Eu não sei para onde Deus vai me levar. Eu não sei nem se ele vai me levar para algum lugar.
O que eu sei é que hoje ele me pede para observar essas coisas simples da vida, ajustar esses pequenos detalhes ou essas grandes coisas que estavam completamente invertidas. Ele me pede inclusive para vir aqui compartilhar isso tudo com vocês, e vocês não fazem ideia do quanto eu consigo entender tudo que está acontecendo comigo quando eu paro para organizar as minhas ideias, quando eu paro para escrever os roteiros do vídeo, quando eu tô gravando, quando eu tô fazendo tudo isso, eu vou sendo ministrada tudo novamente, vou entendendo tudo novamente o que Deus está fazendo na minha vida. E assim eu vou aprendendo e eu vou crescendo nas minhas raízes. Tem uma amiga que ela me falou algo muito simples e que ficou guardado no meu coração. Ela falou que uma plantinha, sempre antes de florescer, ela cresce para baixo primeiro, ela cresce primeiro nas suas raízes. É exatamente isso que eu tô sentindo que tá acontecendo na minha vida agora. Eu estou evoluindo, mas ainda para baixo, né? Ainda nessas minhas estruturas. E inclusive a música que me inspira a escrever esse texto aqui foi a música Flowers, da Samantha Ebert, se eu não estou enganada e nem pronunciando o nome errado. Essa música também tá na playlist do Spotify que eu montei para vocês e que vai marcando todos esses momentos que eu tô vivendo aqui através da música. Então, se você gosta disso também, vai lá no Spotify, dá uma procurada. O link fica aqui na descrição do vídeo. E aí, se você gostar, salva a playlist também e acompanha a gente por lá. E talvez você, assim como eu, já tenha feito essa pergunta, já tenha perguntado para Deus o que ele quer de você, o porquê que ele te criou. E aí eu vim te contar um pouquinho da minha experiência com isso também, porque as primeiras vezes que eu perguntei isso para Deus, eu não tive uma resposta. E eu fiquei irritada com isso, a ponto de falar que eu não queria mais saber também, que não precisava mais me falar, que eu não estava mais interessada em saber sobre isso. Não falo isso com orgulho, né? Sim, claro, tive esse comportamento, mas eu acho que Deus entende a gente, ele tá num relacionamento que ele sabe que tá aqui dentro. Então não adianta a gente falar algo diferente do que a gente sente realmente. Eu acho que ele quer ver as nossas emoções viscerais, inclusive, porque ele conhece tudo, ele sabe tudo, não tem como surpreendê-lo. Então, pelo menos, sincera eu sou. Então, falei isso, né? Me expressei dessa forma e depois de algum tempo a resposta que eu tive foi paciência. Quando você estiver pronta para ouvir o que eu tenho para te falar, eu vou falar. Não gostei dessa resposta também. Talvez eu faça até um vídeo sobre isso, falando sobre fé e paciência. Mas eu esperei, afinal não tinha outra opção. E aos poucos, Deus vai falando, Deus vai mostrando, Deus vai dando algum passo. Então, se por acaso você já fez essa pergunta, você não obteve a sua resposta ainda, não desista. Deus sabe qual que é o momento certo para você ouvir o que ele tem para te falar e que você vai entender o que ele tem para te entregar. Não desista do seu processo, é isso que eu quero te encorajar nessa fala final aqui desse vídeo. E antes de finalizar mesmo, eu quero indicar para vocês a playlist da Dani. A Dani é uma teóloga brasileira, eu não a conhecia. Eu fiquei conhecendo quando eu fiz as pesquisas sobre Provérbios 31 para entender um pouquinho melhor, né, o significado do texto. E ela fez uma série também no perfil dela aqui do YouTube, explicando de forma teológica todos essas questões. Eu gostei muito porque ela aborda essa questão dos princípios, então eu vou deixar aqui pra vocês. Se por acaso vocês tiverem interesse, vão lá no canal da Dani, assistam também o vídeo, aprendam um pouco mais sobre isso. Eu espero que seja útil pra vocês da mesma forma como foi pra mim, e eu vejo vocês no próximo episódio.